Bom dia! Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos pela creche do Bom Pastor. E hoje nós vamos falar sobre o tema família. Um pouquinho de sociologia, um pouquinho de psicologia da educação, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Então nós temos o conceito de família. O conceito de família é uma instituição social. Família é uma instituição social e é uma instituição social mais antiga, desde a pré-história. E a humanidade, né? Nós temos mais ou menos família, uns 10.000 anos antes de Cristo, ok? Então, ele pode ser um grupo consanguíneo, certo? Ou por afinidade. Então, família pode ser consanguíneo ou afinidade. Exemplo, pessoas que têm o mesmo sangue em comum, ou por pessoas que se gostam, né? E esse grupo social mais antigo, ele é dividido por parentesco, por afinidade e vivem juntos e se protegem, certo? Pelo sentimento de afeto e pelo sentimento de carinho que existe nesse grupo social. Então existiu a família patriarcal, muito antiga, chefiada por um homem, certo? O pai. Ele que provia os alimentos, ele que cuidava de tudo, ele que protegia os filhos, a esposa e caçavam. E a mãe cuidava dos filhos. Família patriarcal. Depois os homens deixavam de serem nômades
eles tiveram a função de patriarca. Então, eles deixaram de serem nômades e tiveram essa função de patriarca. Era também a mesma função, eles tinham a mesma função de cuidar dos animais e de cuidar das plantações e da terra, certo? E as mulheres, elas plantavam, elas colhiam, elas preparavam os alimentos, elas cuidavam dos filhos e assim passaram-se milhões de anos, certo? Neste sistema patriarcal. Então, a família patriarcal, né, ou família tribal, como diz a história, os povos indígenas, né, os indígenas brasileiros, os chefes. Quem eram os chefes? Os caciques, né? Os caciques. E assim, com a colonização, vieram os senhores de engenhos, certo? Que mantinham o mesmo sistema. Os senhores de engenho, eles mantinham as fazendas, eles mantinham as plantações e eles mantinham, na época, as plantações que eram de cana-de-açúcar, né? Eram eles que manipulavam tudo, que ordenavam tudo e a sua própria produção. Os senhores de engenho, através da colonização. Assim diz a história, certo? E assim vinham os agregados. Quem eram esses agregados? Os parentes, os amigos que viviam ali naquela casa, que viviam ali naquele ambiente onde os senhores de engenho tinham escravos, certo? E quem eram os escravos? Os africanos, certo? Eram os africanos que eram capturados e trabalhavam ali na lavoura, que eram
utilizados como a mão de obra ali de toda aquela casa, daquele casarão, como diziam, né, antigamente. E os escravos, eles eram capturados à força, né? E também é utilizado como mão de obra pelos senhores de engenho, certo? Então, os senhores de engenho, eles eram o chefe, patriarca, eles mantinham, né? Eles mantinham tudo tinha que passar pela sua mão. Tudo era pela sua responsabilidade, certo? Então, falamos da colonização, falamos lá da Idade Média, né? Agora nós vamos falar da Revolução Industrial. A família, após a Revolução Industrial, houve mudanças. Aconteceram mudanças e essas mudanças, primeiro, a mulher no mercado de trabalho, né? Veio com as classes mais baixas, as classes inferiores. Por quê? Porque os homens não tinham condições de manter a família. Então as mulheres tinham que sair para trabalhar, certo? Tinham que trabalhar para ajudar a manter a família, certo? Então, elas trabalhavam aonde? Na indústria, nas fábricas. As mulheres, né? E assim o modelo patriarcal de família começou a enfraquecer, a ficar fraco, certo? Isso logo na Revolução, após a Revolução Industrial. E agora nós temos a família contemporânea. Família contemporânea. Atualmente, nos dias atuais, as famílias podemos dizer que algumas foram tradicionais, né? Continuam ainda algumas famílias tradicionais, né? E podem até parecer patriarcal. Essas famílias tradicionais
podem até parecerem patriarcais. Nós temos famílias que os pais e as mães trabalham. Hoje, atualmente, nós temos família que as mães trabalham e os pais ficam em casa cuidando da casa e dos filhos, né? Nós temos famílias compostas por 2 pais, atualmente, ou famílias compostas por 2 mães, certo? Que é o caso dos homossexuais, certo? Famílias famílias compostas por irmãos órfãos, certo? Ou família composta somente por avós e netos. Nós temos famílias composta por tios e sobrinhos, tudo nos dias atuais, certo? Então, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a mais comum é a família que é composta por apenas uma mãe e seus filhos. É a mais comum, certo? Ou de uma mãe e um filho único, certo? Pois ou os pais desapareceram, ou pais faleceram, ou os pais saíram de casa, foram embora, ou tem aquele caso de pai que nem conhecem os seus filhos. São as mais comuns, certo? Então, assim sendo, é um núcleo da sociedade, certo? E o Estado, ela deve respeitar, o Estado, ela deve proteger, o Estado de qualquer forma ou de qualquer formação familiar, o Estado deverá proteger, o Estado deverá respeitar, ter tolerância, né? Ter tolerância e garantir às famílias um futuro melhor, né? Na nossa sociedade atual, contemporânea, nos dias de hoje. Aí entram os direitos humanos, certo? Então,
essas famílias, elas devem serem respeitadas. Elas têm que serem garantidas os seus direitos, certo? Para vivermos e termos uma sociedade, né? Então, a sociedade deverá ter tolerância para com esses núcleos sociais, desses tipos de família, certo? Nós temos também, no caso, a adoção de famílias que adotam, né? Atualmente, a adoção aqui no nosso meio social, né? Então, são casais que não podem terem filhos, certo? Então, não podem terem filhos biológicos. Então, eles optam pela adoção, certo? E até mesmo as pessoas solteiras. As pessoas solteiras querem e podem e devem serem mães e pais. E podem adotar, certo? Então, na nossa sociedade atual, existe esse tipo de família, certo? Garantida por lei. Um lar, ele é um núcleo. Um lar, ele é um núcleo familiar, né? Por exemplo, o órfão, ele necessita de proteção, ele necessita de uma família. Então, ele deverá ser adotado. Ele pode ser adotado. Então, existe o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Cadastro Nacional de Adoção. Você vai lá, se cadastra e fica aguardando. Caso você não tenha condição de ter um filho biológico, ou caso você queira ter um filho, né? Adotar uma mulher, um pai, um homem queira adotar. Você vai lá e se cadastra e fica aguardando a assistência social para chamá-lo e você fica aguardando a adoção.
de uma criança, ou de um pré-adolescente, ou de um adolescente. Como nós falamos que o órfão, ele necessita de proteção, ele necessita de uma família, certo? Então, muitas crianças, adolescentes, pré-adolescentes necessitam serem adotadas. Nessa sociedade em que nós estamos vivendo, né? Existem esses casos, né? Então, a adoção é um ato de compaixão. Aquele que adota, ele vai ter o amor, ele teve compaixão, ele teve o carinho, irá adotar, ter aquele adolescente, ter aquela criança, ter aquele bebê como seu filho, após passar pelo Cadastro Nacional de Adoção, certo? Assim, a nossa sociedade atual precisa ser mais justa, né? Para dar um lar, para dar carinho, para dar afeto às crianças, aos bebês e aos adolescentes que estão sendo adotados, certo? Bom, isso aí aconteceu, a adoção é família, vai se tornar uma instituição, um núcleo familiar. E o governo e a sociedade deverá respeitar, deverá ter tolerância, deverá ter amor por esta tipo de família que está sendo formada, certo? Nós temos aqui um filósofo, né? Como nós estamos falando de um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, um pouquinho de sociologia, né? Nós temos o filósofo Aristóteles. 384 anos antes de Cristo, há 324 anos antes de Cristo, ele definiu família. Ele definiu família como é o meu cachorro, como sendo uma comunidade. Aristóteles antes de Cristo, né? Ele já definia
família como uma comunidade que ele chamou de coicos. Coicos. O que quer dizer isso? Casa. E que serviria de base para a cidade. Para a cidade. Então, ele diz que a formação das cidades iria formando as comunidades e então iriam se formando o núcleo família, as comunidades iriam se formando. Então, seria os porfírios, né? E temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala também sobre adoção, né? Fala sobre a adoção da criança e do adolescente. Certo? E ele continua falando, Aristóteles, ele continua falando. Ele fala o seguinte, olhem bem, família é a base da sociedade. Para Aristóteles, as famílias formavam pequenos povoados, né? E ali iriam se juntando vários povoados que iriam se formando as cidades, certo? Com isso, a família é a primeira célula. Com isso, é a primeira célula da cidade. Assim já falava Aristóteles, né? O filósofo Aristóteles, que é a primeira célula da cidade. Vou ler aqui, olha, eu escrevi aqui. Primeira célula da cidade, pois os pais estão esquecendo que são provedores de suas obrigações. Gente, Aristóteles já falava isso, hein? Olha isso. Ele já vinha falando isso, que é a primeira célula e que os pais estão deixando de serem provedores. Estão deixando de serem provedores de suas obrigações, certo? Dando um tratamento saudável aos seus filhos. Olha
Aristóteles já falava isso, certo? Agora nós temos Platão. Vamos ver Platão? O que Platão falava junto com Aristóteles? Então, olha, Platão falava junto com Aristóteles, que eles eram do mesmo meio, andavam juntos, né? E eles foram muito radicais, com essa instituição social que é a família, certo? Eles foram radicais demais. E se foram verdadeiros? Então vamos ver. Então a família para Platão e Aristóteles. Então ele diz: o espírito do pai, parentes ou outras pessoas responsáveis não deverá ser pronunciado como laços familiares, mas precisa agir, precisa cuidar, precisa ter laços, precisa ter afetos, precisa serem peculiares entre os homens para se tornar uma família. Pois isto já dizia Platão e Aristóteles, pois isto é sério e muitos estão destruindo esta instituição social, mais diferente de tipos de homens que não constituem o Estado. Aí já falou Platão. Olhem bem, Platão. Isto é sério e muitos estão destruindo esta instituição social que é a família, mais diferente de tipos de homens que não constituem o Estado. Assim falava Platão, nos deixou isso sobre a família. Então, família é muito importante. Muito importante. Pode ser de 2, 3, 10, 20 pessoas. Pode ser formada daqueles modelos que nós falamos, né? Que nós já falamos, citamos os exemplos, e ela devem serem mantidas, com respeito, com tolerância, com amor,
certo? Porque ela nunca vai deixar de ser a primeira célula de uma sociedade. Então, esta é a minha palavra sobre a família. Espero que tenha sido interessante para todos, certo? Veio um pouquinho de sociologia, história e filosofia, certo? Então, prestem atenção na família, porque a família é uma instituição social muito importante na nossa sociedade. E sempre foi uma instituição social muito importante, certo? Prestem atenção nisso. E lembrem-se o que o nosso filósofo Aristóteles e Platão nos deixou escrito sobre a família. Muito obrigada, bom dia para vocês e que vocês cuidem das suas famílias. Protejam as suas famílias. Fiquem atentos nas suas famílias. Cuidem mesmo, proteja, esteja ali pertinho, cuidando da sua família. Certo? Porque ela é muito importante na sociedade. Então, meu muito obrigado, meu bom dia para vocês, obrigada aos pais, obrigado às famílias, obrigada aos meus colegas, obrigada à minha diretora, professora Edmeia, e cuidem dessa instituição. Não deixe ela abandonada e não deixem acabar essa instituição família. Muito obrigada, um bom dia para vocês e em breve nós voltaremos com mais um assunto para vocês, certo? Tchau, tchau. Se cuidem, família, se cuidem um do outro, se protejam um ao outro, certo? E um beijão para todo mundo e o meu abraço familiar. E em breve nós estaremos juntos novamente. E em breve nós voltaremos novamente com outro assunto. Tchau, tchau.